79 quilos, ó, raiz, ó. Será que segura? Olá, meus amigos, estavam com saudades das nossas aulonas? Nós estamos aqui para fazer uma bela de uma aula sobre como fazer fixação de prateleiras e até algumas mesas para aguentar muito peso com suportes invisíveis. Então vamos lá, o que apresentaremos e ensinaremos nesse vídeo? Ensinaremos desde noção de estrutura de prateleira, para você formar a prateleira, ou de uma prateleira já formada, as distâncias dos pinos, como você fazer, por exemplo, uma semi-oca que não tem muita sustentação, falaremos muito sobre essa parte estrutural, como fazer a furação na parede, como furar exatamente no nível, que é o grande problema de todos, fazer a furação correta, no local correto e no nível. Então é um grande dilema. Eu até com 55 anos de profissão tento furar, mas é difícil, a mão vai para lá e para cá. E estou lançando neste vídeo, nesta aula, 2 jigs novinhos que apresentarei aí uma facilidade para você fazer a tua fixação. Então vamos lá começar a aprender? Normalmente as prateleiras firmes para você fazer de maneira fácil são as engrossadas. Você coloca 2 placas de 15 coladas e aí você tem uma maneira de fazer. Quem não tem máquinas para fazer o furo na prateleira, ao formar a prateleira, você antes de formar, você já faz os rasgos na serra circular, que é muito mais fácil do que ficar furando. Porque é difícil você acertar aquele alinhamento. Quem tem uma furadeira horizontal faz de boa, né? Mas mesmo assim precisa investir em brocas compridas, que a maioria não tem, e se achar é caro. Sobre os rasgos, o que você tem que olhar também? O que você irá usar para fixar as prateleiras? Os pinos invisíveis que existem. Então veja na tua região quais que tem. Importantíssimo, a espessura. A espessura tem que coincidir com as brocas. Nesse caso aqui, nessa parte, ela pode ser um pouquinho folgada, não precisa ser justa, muito justa. E na largura você pode fazer um pouquinho maior, como está aqui. Então depende do material que você acha para comprar, a ferragem que você acha para comprar, e também você tem que ter uma ideia da parede. Se a parede ela é uma parede que sustentará esse tipo de ferragem. O que você acha para comprar? Esse aqui é o tradicional. O comprimento dele aqui são todos iguais. O comprimento dele aqui, você tem que definir pela prateleira. Nesse caso aqui, eu fiz a prateleira com 32 e o ferro tem 30. Então ele tem 30, tem algumas medidas. Veja quais tem para comprar. Não tem a necessidade de você fazer todo aqui, porque a prateleira, nesse sentido, ela não enverga. Muito difícil. Se ela envergar nesse sentido, você teria que pôr um ferro a cada 15 centímetros, o que não é aconselhável. Se ela pegar, por exemplo, 2/3 do tamanho da prateleira, por ela ser firme, não precisa ser mais, porque se eu forçar, ele vai entortar aqui, ele não vai entortar aqui no meio de jeito nenhum, porque a prateleira ela já tem uma estrutura para aguentar o ferro. Então, mínimo 2/3 é aconselhável. Esse aqui tem exatos 10 milímetros. Então são 10 milímetros, você pode usar a broca 10 milímetros de paravídeo. Este outro chama-se Parabold. Então tem alguns fabricantes, veja qual se você encontra nas lojas da Gemad. Esse aqui também é um produto até que legal, ele é um pouquinho mais grosso e ele já vem com a bucha. Interessante que quando aperta aqui ela tem uma parada, e quando você aperta essa bucha, se tiver massa ou tijolo, ela comprime aqui e ela estufa, ela incha essa parte travando. Então excelente também. Dentro ele praticamente é a mesma espessura que tem esse aqui, mas você tem que usar uma broca 12 milímetros, que ele encaixa perfeito. Fora isso, tem ferros de construção CA50, que é um ferro que tem um aço bom, ele não entorta fácil. Então, se você não achar na tua região, ou por que eu sugiro isto aqui? São ferros para construção, você acha fácil em loja de material de construção. Se você furar uma parede, por exemplo, e
ela tiver só um reboque mais ou menos, uma parede do reboque legal, e lá dentro for as divisões do tijolo furado que são frágeis, você precisa entrar um pouco mais, sem estourar. Por isso que é importante na hora de furar, você furar corretamente, porque se você ficar fazendo assim com a broca, ele vai ficar tombando. E aí entra esse aqui, que você pode furar até chegar lá quase varando a parede. Quando pegar na outra massa dura do outro lado, aí ele consegue segurar mais. Aí você corta o ferro, ou pede para alguém cortar no tamanho que você acha. E também é um ferro de 10 milímetros, por volta de 10 milímetros. Essa daqui já está formada. Essa daqui eu normalmente gosto de colar unir uma na outra com cola de contato, que eu acho que ela depois de seca ela segura muito mais e não tem, é muito difícil de soltar, então ela firma bem. Aí que você precisa definir para fazer o rasgo são as distâncias, que falaremos um pouquinho à frente. Para fazer essas prateleiras, você define, aí você já tem que ter a noção de estrutura dos lugares que você fará. E aqui vocês podem reparar que eu tenho exatamente uma grande dificuldade que as pessoas têm de colocar isso é fazer a marcação. Você pode fazer como foi feito aqui, formar, fazer e depois lá na parede marcar cada lugar. Mas todo mundo sabe que dependendo da parede, quando você coloca a broca, ela vai para a esquerda, para a direita, ela procura um caminho mais fácil e às vezes sai e fica ruim. Então o que eu aconselho fazer? Nesse caso aqui, como eu tinha material, não tinha muita sobra, eu fiz a prateleira, formei, depois fui lá na serra e tirei. Aqui tem 25, 22 milímetros mais ou menos. Então colei tudo junto e fiz. Se você não tem esse tamanho, está cheio de retalho da mesma espessura, o que você faz? Corta aqui no comprimento, pega duas tiras e na hora que você faz o encaixe aqui, você faz aqui também. Aí ela fica exatamente perfeita no lugar. Vocês verão a funcionalidade disso na hora de colocar ali na parede. Esses rasgos eu fiz numa esquadrejadeira. Tem uma esquadrejadeira grande, pus a galga aqui, eu fiz um corte com a talisca de madeira, eu fiz o outro corte. Então tem várias formas de fazer esse rasgo. Eu optei fazer na esquadrejadeira, ergui na metade, faz um teste na madeirinha para encaixar. Isso aí quem é marceneiro sabe, ou está aprendendo marcenaria sabe regular, então aí tranquilamente. Então coloquei a guia aqui, em vez de eu ficar medindo ou regulando a guia, eu ponho só uma talisca de madeira, que essa talisca, quando eu coloco entre a guia e a galga, ela já dá o tamanho. Então você passa direto, ela está varando até aqui. Mas não precisa fechar, pode ver, ó, você não vê sinal, é só tomar cuidado quando for apertar aqui, não pôr a madeira de bico aqui, senão afunda, né? Mas fora isso, não aparece, ó, de jeito nenhum, então não precisa tampar. Então você faz, antes aqui tem uma de 18 e ela fica desse forma aqui, ó. Essas duas aqui são de 15, aqui só para demonstrar, eu já fiz a cava, então é feito um rasgo, um outro, então ele fica dessa forma aqui, ó. Você pode fazer isso aqui também numa circular, você depende do tamanho, se for uma peça comprida, você talvez não conseguiria fazer no meio, usando o goniômetro. E aí você faz. E eu aconselho, uma coisa que eu sempre faço, não ficar passando na serra direto. Você pode ter a opção de passar, senão você faz da maneira que eu fiz aqui, tira dessa forma que eu mostrarei agora, que eu acredito que você não tem tanta poeira no ambiente e é uma coisa bem rápida de fazer manualmente. Que é desta forma aqui. A maneira mais fácil que eu achei de tirar isso, em vez de ficar passando na máquina várias vezes, é isso aqui, ó. Uma espátula boa, você só faz isso, ó. É MDF, né? Ela praticamente já fica no tamanho. Para acertar, uso esta ferramenta. O nome disso aqui é uma tupia manual, chamado, muita gente, quem gosta de falar aí no inglês, é hot plane. E ele vai tirar as partes maiores. E ela galga perfeitamente. Muito simples, uma ferramenta que você pode até fazer. Chave Allen, só desbastar direitinho, tem uma coisa que prende aqui, ó.
bem simples de fazer. O tempo que eu levei para tirar isso é menor do que lá na serra, você teria que passar mais ou menos umas 4 passadas na máquina, e 4 exatas. Se você errar, é meia dúzia, fora a poeira que você faz no local. Você pode também fazer esse rasgo usando a tupia manual, até uma laminadora, você pode pôr uma guia de cada lado, passa 1 ou 2 vezes. Se você não tem nada disso daí, se você tem uma circular manual, também é possível fazer. Você coloca 2 guias e passa e vai mudando as passadas dela também tranquilamente. É só você gabaritar o local que ela irá passar. Uma outra opção chama-se tamburato. Tamburato é um painel, você faz uma grade de qualquer material, normalmente você pode usar esses MDF, essas tiras que sobram, que acabam jogando fora, e você pode colar. Você só tem que ter a paciência de cortá-lo no tamanho e colar. E fechar, como essa daqui. Aí antes de fechar, o que você faz? Aqui dá para ver que eu pus um retalho. Nesse caso aqui, fiz essa aqui com 30 milímetros. 30 milímetros, eu tenho placa de 6, outra placa de 6. Pode ser 6 dupla face e 6 dupla face. Aí você tem que mudar a cola que você irá colar. Quando ela tem a melamina, a cola branca não segura. A cola branca precisa pressar. Se você não tem como pressar, cola de contato ou a cola instantânea junto com a cola de contato úmida ou a cola branca, que demora muito para secar. Você pode também cortar essa peça em pé, se for o caso, que aí ela fica menor aqui, mas segura bem. E aí você faz como eu fiz aqui, ó. Fiz um L, eu fiz um encaixe em L aqui para entrar o ferro, você já faz antes. Não precisa ser exatamente na metade. Esse aqui eu fiz na metade, só para ilustrar, pode ser feito na metade. Esse aqui é mais fácil fazer, pode ser aqui também, não tem problema nenhum você fazer mais para baixo. Que mais para baixo que é mais fácil, você faz 2 cortes na serra e acabou. Você pode ver que essa aqui é uma madeira, essa aqui é o mesmo tamanho e eu fiz essa. E essa daqui, coloquei uma sem e aqui com esse aqui. Esse aqui pode ser igual a esse, não tem problema nenhum. Aqui também. Qual a diferença entre uma e outra? Ambas têm 30 milímetros. Essa daqui, em termos estrutural, ela aguenta mais peso. Depende do peso que irá colocar em cima. Se você vai colocar um peso constante, e se ela for muito profunda, vai encher de peso, ela entortará da mesma forma, porque você irá colocar mais peso. Então, qual as distâncias recomendáveis? No MDF, mesmo dobrado e bem colado, detalhe pessoal, tem que ser bem colado, porque se for uma cola flexível, ela empena, porque são 2 placas que não foi formado um painel. As distâncias, nesse caso dessa peça aqui, coloquei um furo aqui e coloquei aqui. Poderia pôr um pouco mais para cá. Aqui está bem perto porque eu não quis fazer um tamanho grande. Mas, se for colocar coisas corriqueiras, você pode pôr até 80 centímetros um do outro, não tem muito problema. Porque com 80 centímetros, se você deixar o MDF mesmo duplicado assim, você percebe que ele por si só já dá uma leve empenada. É as características do MDF, então você tem que aprender a trabalhar com ele. Se a pessoa você tem que ver com o cliente, se vai colocar muito peso, aí você pode pôr em torno de 60 centímetros, 70 centímetros. Então, vai do que irá colocar em cima. Agora, quando você forma um painel como essa daqui, ela não tem a resistência dessa. Painéis tamburato, eles são ocos. Principalmente essa aqui, não posso ter travessas direto no meio dela, porque eu tenho vai ter o ferro que entra dentro. Então, ela não fica resistente, porque você tem uma camada fina aqui de 6 e outra de 6, mas ela não é tão resistente como essa. Então, essa daqui você pode considerar os ferros mais próximos um do outro. E principalmente da beirada. Não adianta você pôr um ferro aqui e deixar, por exemplo, 40 centímetros aqui na ponta. Se for colocar algum peso, como livros, provavelmente ela irá empenar. Então, aí sim precisa ter aqui pelo menos uns 10 centímetros e depois a cada 50, 60 centímetros, dependendo do peso que irá colocar.
Se você não quer pôr muita coisa, né, muito ferro nessa prateleira para ela ficar igual essa formada ou até mais firme, metalon ou um sarrafinho quadrado ou retangular de madeira dura como IP, por exemplo. Aí você tem que pensar na madeira que você irá formar, já cortar na altura. Aí você corta o MDF em pé. De 18, pega aquelas sobras de 18 e corta em pé. Não tem problema aqui ser só 18 em pé. Segura da mesma forma. Aí o que você faz? Você deixa, já cola aqui, ó, um espaço para você encaixar o ferro. Aqui atrás não dá para pôr ferro porque você tem os ferros invisíveis que entram aqui. Tá? Mas eles se autossustentam pelo tamanho dele. E aqui você pode fazer um rebaixo aqui atrás e colocar uma tirinha de madeira na parede, porque aí você evita ela fazer isso. E pessoal, uma coisa simples, faça uma prateleira dessa, tem dúvidas, faça como coloca na tua casa. Todo dia você olha para ela e você analisa o que está acontecendo, você pegará a experiência. Ou colocou, vai na casa do cliente depois de 6 meses, olha, aquela prateleira eu posso olhar, o que você está colocando em cima? Você olha se ela envergou ou não, aí anota aquilo no lugar para você não esquecer. Você fala, caramba, eu coloquei esse ferro longe e ela empenou, na outra eu não posso colocar assim. É assim que eu peguei toda essa experiência desse tanto trabalho, indicando às pessoas as maneiras corretas de trabalhar. Agora é fazer o rasgo. Você pode fazer o rasgo, marcar, pegar a tupia, se você é ninja na tupia assim, ó, faz na mão. Mas você deu uma bobeira, aqui não fiz na mão não, é que aqui eu coloquei a tupia errada mesmo e ela deu bobeira aqui, ó. Então por isso que é bom testar. Então você faz o rasgo gabaritando, né? Não tem necessidade de fazer direto. E outra, fiz assim, mostrarei como fazer assim, mas o que eu aconselho você fazer? Não fica perdendo tempo em fazer isso, faça direto. E outra, você pode fazer lá na circular. Você já faz antes isso. Por quê? Quando você coloca uma prateleira dessas, se ela não vai, depende do campo de visão que ela vai, vamos supor que ela ficará numa distância assim, que eu olho por cima e é uma parede escura, ou ela aparece muito junto, a parede está um pouquinho torta, o que acontece? O marceneiro precisa dar uma ajustada nela. Aí, esse desbaste facilita o ajustamento. Então, faça direto. Né? Mostraremos aqui as técnicas de fazer dessa forma, mas eu aconselho fazer direto, só parando aqui nas beiradas. Né? Se você fizer na serra, se você não esquecer, passar direto, depois põe uma talisca de madeira aqui para filetar. E outra coisa, não faça justinho, um pouco mais profundo. Por quê? Porque se você for parafusar aqui, normalmente não tem assim necessidade de parafusar, a não ser que isso aqui entre firme na parede, senão ela vem para frente e acaba caindo. Tome cuidado com criança, a criança costuma pendurar nessas coisas, às vezes puxa para frente. Põe o pé lá e pá, e pode cair. Então aí necessita você parafusar aqui, pôr um silicone, alguma coisa, a hora que ela apertar e parar. Então você tem que prestar atenção nisso. E aí, por que mais para dentro? Porque, se você pôr rente, você prendeu um pouquinho, você terá que fazer aprofundá-lo mais. Não tem problema nenhum você fazer uns 4 milímetros para dentro. Então, marque. Se você não fez um gabarito, nada, você faz muito. Se fizer muito disso, já faz um gabarito, guarde, né? Usa a fresa que você está usando e faça. O lançamento que eu falei para vocês é uma peça que eu criei exclusivamente para fazer isso. Que eu já estava pensando em fazer, já fiz alguma coisa parecida, mas ficou muito grosso. E aqui nós não podemos ter uma parede grossa aqui, uma placa grossa, porque senão você ergue e tira o tanto que a tupia consiga fazer. Então ela aqui está regulada para essa prateleira, que eu coloco aqui, já está. Isso aqui é um protótipo, ele terá algumas inovações, mas aí depois quem acompanha o canal verá essas mudanças, mas aqui já dá para ter uma ideia de como ele funciona, né? Vou colocar dessa forma. Tem parada aqui que eu já fiz o teste.
ele terá paradas reguláveis para todos os lados aí. Aqui já está mais meia boca, mas ó, tem um parafuso de regulagem aqui e tem outro parafuso de regulagem aqui, ó, que eu faço isso e daqui sai. Só acompanhar o canal, você verá, terá ideias de como fazer uma peça dessa daqui. Bom, gabarito colocado e ele já está regulado, olha que maravilha, para cá e para cá, ó, 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 ó. E aí a tupia não quis fixá-la, só colocar aqui mesmo, né? Essas brocas não dá para, essas fresas não dá para você colocar e abaixar, porque ela precisa movimentar um pouquinho, né? Que ela não desbasta no meio. Mas aí é fácil. Mó baba. Opa. Eu posso fazer vários exatamente iguais. O que eu aconselho fazer? Se você vai colocar uma prateleira, faz logo um furo aqui. Ó. Faz esse furo e depois você usa. Se você tem um nível a laser, essas novidades, maravilha. Você bota lá, pá, né? Já é meio caminho andado. Se você não tem, isso aqui resolve. Pode ser até metade desse. Porque a madeira ela tem um paralelo, ela é reta. Então não tem problema nenhum. Então aí, aqui não tem muito problema. Então você colocou no meio, vai furar aqui, ó. Só definir aonde que você irá furar. Isso aqui irei colocar, deixa eu ver aqui, para cá, eu vou no meio aqui, ó. Então, furarei aqui. Chegou a hora de furar. E sempre um dilema, como furar? Para cima, para baixo? E vi vídeos que colocaram, ó, ideia brilhante. Curtida, acho que 1 milhão de curtidas, tal. Puseram um nível, uma bolinha aqui, eu tentei o meu bolinha aí, eu peguei a fita crepe, coloquei aqui em cima, mas meu, você não consegue, é pra 880, não para, você não consegue prestar atenção na furação. Aí quando eu ia furar, eu pedia para os meus funcionários, ficavam aqui segurando e eu aqui de lado, aí eu conseguia até que furar mais ou menos, mas você não consegue, né? Então pensando nisso, eu desenvolvi uma outra peça, um outro jig que eu acredito que, se for do gosto de vocês aprovarem, quiserem fazer, só olhar, seguir o canal que vocês verão uma maneira legal de fazer isso. Então, da seguinte forma, você faz o primeiro furo. Por que o primeiro furo? Porque depois você põe esse, os outros você só copia. Então esse aqui vai vir aqui, se é nessa altura, chega aqui, ó. Pronto. Aí entra a tecnologia, né? Isso aqui, ó. Você vai jogar fora. Olha que maravilha. Como funciona? É só ficar ligado aí, ó, mas você não vai ver comercial, você não vai ver nada, você vai ver direto agora, viu? Encaixa aqui, ó. Encaixa aqui. Se precisar fazer mais inclinado, só você põe um calço aqui atrás, põe uma regulagem aqui embaixo, põe uma fita crepe na frente para não sujar a parede. De lado não tem muito problema, mas esse gabarito ela fura tanto de lado como de pé. Uma pessoa sozinha consegue fazer o furo de boa. Vejam só que maravilha, ó. Isso aí merece bastante curtida e merece até comentar aí, né? Falar valeu, Leão. Valeu, Gemado. Ó, pela distância aí dá pra ver que tá bom, né? Ó, 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 ó. Se vocês perceberam aqui, quando eu furei, ela furou mais ou menos uns 5 centímetros e depois ela pegou um vácuo, um lugar sem tijolo. Depois, essa parede tem mais ou menos quase 30 de espessura e ela é de tijolo furado. Então,
Esse daqui até segurou, mas, né, eu tenho um reboque legal, mas de repente no teu reboque bom, vocês perceberam que depois, uns mais alguns centímetros para dentro, ela pegou de novo. Então aí você pode usar um desses, ou de repente corta isso aqui, se for o caso, vira ao contrário, para ela pegar lá no outro de trás. E esses aqui ele entra um pouquinho mais apertado. E é muito resistente, mas tem que ser CA50, que é o aço bom. Ele é quase forjado. E para colocar os outros, aí você já tem aqui. Aí entra o nível. Se você tem o a laser, legal. Se você não tem a laser, vai que nem eu aqui, ó. Vai na bolinha. Aqui a bolinha, ela não fica dançando como outra. E detalhes, né? Você que não tem muitas manhas de usar isso, se você não aferiu se está certo, é simples. Se você colocou de um lado no meio, você pôs do outro lado, ela não está no meio, e você não consegue que ela fique no meio, você deixa, se ela está beirando o risquinho da direita, quando você faz ao contrário, ela tem que beirar o risquinho da esquerda, aí significa que está no nível, tá? Isso é experiência. Para aí não ter que mexer na bolinha. Então esse daqui eu já sei. Ó, de um lado é do lado direito e do outro lado do lado esquerdo. Aí eu sei que ele está no centro, que ela está nivelado. Aí é pegar, olha, sozinho eu consigo fazer de boa. Aí eu venho aqui, ó. Já venho aqui que é pequena e já posso por essa outra. Só tome cuidado para não pegar cano de água, né? Eu já vi que tem uma tomada ali, mas passa do lado e essas tomadas não vai para cima, vai para baixo. Então, aqui eu sei, né? E agora, pega o hiper mega revolucionário. Fiz hoje, é um protótipo e vai virar uma coisa muito boa depois. Aqui, ó, só segurar aqui embaixo, ó. É isso que eu falo, esse espaço sem pegar nada, e depois ela pega lá atrás, ó. Como é que faz para testar? Pessoal, sempre testei minhas peças dessa forma aqui. Olha aí, ó. 79 quilos, ó. Raiz, ó. Será que segura? Ó. Não tá lá atrás não, tá no meio, ó. Essa aqui ainda não sei. No meio aqui ela vai envergar o ferro, mas não sai da parede. Agora, sem cortar a imagem, deixa eu tirar ela para vocês verem. Aqui não tem mutreta não, ó. Não é só vídeo para ganhar like não, aqui nós, como é que é? Matamos a cobra e mostramos o pau de jacarandá, mas é de marfim aqui, ó. Bom pessoal, mais um aulão, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero ter passado a vocês essa experiência toda que eu peguei nesses anos e fico muito feliz em cada comentário e cada pessoa que, mesmo que não comente, que ajude a desenvolver o seu serviço cada vez melhor. Agradeço sempre a Gemad, dar essa oportunidade de passar esse conhecimento. Gemad está investindo em informação para vocês, isso é uma coisa muito legal. Então pense nisso quando você for adquirir seu material. Se você tem um concorrente ou outro, dê preferência à Gemad, que a Gemad está fazendo alguma coisa boa para você. Legal? Não deixa de seguir o canal da Gemad, você verá todos esses vídeos lá. Valeu pessoal, até mais!